Teca. Oi. Eu te conheço como Teca, certo? Você sabe meu nome? Mas seu nome é Stephanie. É Stephanie. Stephanie de quê? Stephanie Detmer de Martim Viena. Teca é melhor. Mas assim, eu tenho um nome não é muito grande, é Reni Eduardo Zanini. E o seu nome tem alguma referência? Sua mãe, seu pai resolveu colocar esse nome? É triste a história. Você quer contar ou não? Meu pai resolveu que ele ia ter uma filha loirinha, Barbizinha, chamada Stephanie. E aí, Jura? eu não sei se eu conto pra ele que deu muito errado. O Barbizinho, né? Essa parte não saiu muito como os conformes, assim. Porque a lembrança que eu tenho de você, assim, é que às vezes a gente esparrava em algum lugar, né? E a gente mal conversava, na verdade. A gente não tinha, né, nenhuma amizade próxima, assim. Mas eu lembro que você era a descolada do rolê. Eu era. A Kombi, como é que era a outra caminhonete que você tinha? Tinha uma Ranger uma branca. Ranger branca. Os amigos me chamavam de Ranger branco. Ranger branco. E essa história acho que já tinha escutado você me contar. E assim, você curte muito música. Já reparei que isso é desde pequena, de que você cresceu no ambiente musical ou não? Meus pais não são músicos, mas minha mãe é muito musical. Então ela apresentava um monte de coisa pra gente. Uhum. Ela apresentou o disco do Queen, que começa com Bohemian Rhapsody. E aí a gente... aquele negócio estéreo. Eu ficava, gente, o que é isso? Isso é magia. Então, cara, o Gustavo tá vidrado no Linkin Park. Foi o primeiro álbum que eu comprei com o dinheiro do meu sofrido trabalho. É mesmo? Eu trabalhava com meu pai nas férias de julho. Uhum. E eu fazia todo o trampo do escritório. Meu pai é advogado, eu também. Uhum. Ele tinha escritório lá e eu atendia telefone, passava um paninho na mesa pra tirar um pozinho, fazia serviço de banco, servia um café e tal. E aí ele me pagou tipo 50 conto. Você foi na Laserdisc? Eu fui na Discolândia, cara. E comprei o disco do Linkin Park, eu amo. Olha que legal, que relação doida essa. É muito louco isso, né? A época que a gente garimpava CD, ia lá nas letrinhas. Ficava horas ali, né? Vendo qual que eu vou comprar. E assim, você tá com quantos anos? Você é de... 88, eu tô com 34. 34 anos. Acabei de fazer. Bem próximo. Quando você fez aniversário? 25 de maio. Olha, bem próximo mesmo. Pertinho. Parabéns. Obrigada. Então a música, desde pequena, escutando bastante coisa, muitas referências, ou você acha que foi bem mais pro rock, assim, só? Teve outras referências? Meu pai era bem do rock, e minha mãe um pouco mais, uma pegada mais pop e um pouco mais de brasilidade, mas ela não se liga muito com Caetano, com Gil, isso eu fui escutar depois de velha. Uhum. Mas muita música o tempo todo, assim, meu pai bem do rockão. Uhum. A gente foi no show do Kiss junto, não foi maravilhoso. Isso é muito bom, cara. O último show que eu vi com meu pai foi dos Stones, né? Que da hora. Lá no Morumbi. A gente assistiu a turnê deles aqui no Brasil e foi assim, fazer as coisas com os pais é muito bom, né? Você tem um irmão também, né? Tenho, mais novo. Loucão, amo de paixão. e assim, você desde pequena na música, desde pequena dentro do escritório de advocacia. No Cartódromo também? Meu pai era professor de automobilismo. Olha, e você sabe que eu acabei de te falar que eu vou montar um projeto de automobilismo. Esses dois ambientes, o escritório e a música, são ambientes de alguns momentos de quebra de paradigmas, né? Tipo, você precisa... Tem um caso para resolver, você precisa sair um pouco da caixa, às vezes, para achar uma solução. Ou uma coisa que você precisa garimpar, estudar, ir atrás para aprender, para poder, né, defender, sei lá, atuar em algum caso. E a música, a ruptura total, assim. Eu vejo que você escuta muito Dead Fish. Muito. Culpada. Você tem um pouco dessa revolta dentro de você que o rock traz e essa indignação que o direito busca, né, a justiça? Minha quebra com o direito foi descobrir que o direito é muitas das vezes um campo muito árido e é uma ferramenta muito burocrática. Entendi. Que você precisa
você precisa transcender algumas coisas para você conseguir fazer justiça atuando com direito. Entendi. Então eu vou e volto pro direito. Eu tive esse movimento, assim. Sim. Aí eu voltei a me relacionar com direito, voltando pra academia, fazendo mestrado, dando aula. E agora eu tô retomando a advocacia numa pegada de advocacia humanizada, sabe? Sei. Porque a pessoa chega para você com um problema, pro advogado é mais um problema. Mas pra pessoa é o problema da vida dela. Ah, sim. Como a gente vai falar mais pra frente, mas também como o nascimento de um filho, né? É. Pra aquela equipe que tá lá, é só mais um dia e pra gente é o nosso. É. Mas isso que você fala dessa revolta, por que eu flerto tanto com Dead Fish, com hardcore, essa pegada mais disruptiva, assim? Uhum. Eu acho que é tudo isso que me levou pro lugar que eu tô hoje, porque eu sou muito de contestar. Uhum. Até dentro da espiritualidade. Eu era ateia e eu fui pra espiritualidade, mas sempre contestando ali no embate. Uhum. Então eu tô sempre andando no fio da navalha, sabe? Sei. É. Eu acho que assim, é um pouco do que... É porque as doutrinas, as ideias, tudo vem de muito tempo atrás, né? Tudo precisa ser reciclado, revisto, revisado. E inclusive as leis. Você tá vendo eu tô percebendo que você anda... você é muito coerente, assim. Até na área do direito, assim, a sua visão é a mesma. Porque tem muita gente que... eu trabalho com isso, meu foco é esse, meu hobby é outra coisa completamente diferente, eu não quero viver essa mesma intensidade em dois lugares. Não, eu dou aula de All-Star. Então. Eu não sei se eu dar uma erguidinha. Vamos ver se dá pra ver. Não vai dar pra ver. Mas tem a outra câmera ali, a gente coloca. E o que você sente, assim? Que você tá feliz curtindo isso? Você fica o tempo inteiro... você acorda de manhã com a cabeça fervendo? Como é que funciona o seu dia? Eu sou pilhada. Na minha cabeça tá o tempo todo fervendo. E quando eu resolvi retomar a advocacia, foi pra alguma coisa que mexe comigo, sabe? Sei. Não fazer uma coisa meramente burocrática, porque nisso eu sou boa, é uma coisa muito técnica. Você vai manejando a técnica, você vai ficando cada vez melhor naquilo, Sim. né? Uhum. Mas a minha pegada não era com a técnica, porque na técnica eu sou boa, tudo bem, tô bem treinada. Mas eu comecei a trabalhar com aquilo que mexe comigo, sabe? Sei. Então, falar de violência obstétrica, alguns casos complicados em relação à parentalidade, quando você fala de casal divorciando. Uhum. Então, tudo aquilo que mexe comigo, que mexe com essa coisa de vamos romper, é o que me chama para trabalhar e que daí eu ponho a paixão no que eu faço, né? Isso é fundamental. Assim, é o que falta, né? Que nem você disse, que para a pessoa é um momento crucial na vida dela. Para você é mais um caso, mas você tem que tratar como se fosse algo, né? Mais um processo de inventário, que é uma coisa completamente técnica, assim, tem o passo a passo para fazer. Mas, gente, você tá lidando com alguém que perdeu uma vida. São histórias interrompidas. É uma memória que fica pra pessoa ir até o escritório, mexer naqueles documentos. É difícil, é complicado, você tem que ter tato. Uhum. Por isso que eu falo que a advocacia pode ser muito árida. Uhum. Porque se a gente pega na técnica, você pode ser um super profissional, mas... E a humanidade? Cadê? Você está se relacionando com outra pessoa, sabe? Exatamente. Porque, assim, não... é difícil para as pessoas, às vezes, pensarem pelo modelo econômico que a gente vive, né? O capital é o nosso Deus maior, né? O seu Deus. Não, o meu, né? Demônio. Do capitalismo, né? O Deus maior do capitalismo, né? O capital está inserido nessa sociedade, nesse modelo econômico, traz a necessidade de você ter dinheiro, você ganhar dinheiro, você trabalhar. E as pessoas, às vezes, não entendem que o modelo está aí para suportar um estilo de vida, uma sociedade. É o que a gente tem, né? A mudança é uma coisa que leva muito tempo para se fazer, mas, assim, como que você lida com essa coisa? Tipo, fazer esses rolês que você fazia da Kombi, da caminhonete, e estar sempre com as pessoas. Por algumas situações, essas coisas me trouxeram algumas pessoas. Uhum. Então é lógico que você tem uma Kombi 66 filé, todo mundo quer dar um rolê. Tanto é que eu ia pro rolê, pegava todo mundo,
Aí a gente curtia e eu levava todo mundo em casa. Na época que a gasolina não custava R$7. Era o Uber da galera. Eu era o Uber. E eu adorava. Enfiei tanta gente naquela caminhonete. Acho que já andaram 8 numa caminhonete de cabine estendida. Assim, era muita gente. Então, essas coisas, esses carros, né? Eles me trouxeram pessoas, mas também me trouxeram experiências. E algumas dessas pessoas ficaram e outras a vida filtrou. Porque vai indo embora, né? Mas eu demorei pra ter uma maturidade também pra entender, tipo, quem tá comigo pra curtir comigo e quem tá comigo pra curtir as coisas. Que morava numa casa bacana. Exatamente. Né? Fazia altas festas. Minha mãe, até hoje eu falo que eu vou fazer uma festa, a minha mãe fica assim, quem vem? Que eu falava assim, ó, vou fazer uma festa, chama quem você quiser. Chegava gente que eu nunca tinha visto na vida em casa. Nossa. E aí minha mãe ficava de cabelo em pé, mas ela ajudava, ela servia as pessoas. E fazia parte. Tava junto, né? Total. Confiava. Ela abraçava. E aí eu falo que eu vou fazer uma festinha hoje, ela fica, ai meu Deus do céu, vamos comprar tudo descartável, vamos quebrar tudo. Eu, calma, mãe, eu cresci, tá tudo bem. São gente, vocês já foram passar pelo meu filtro, né? Eu te perguntei isso porque exatamente eu tenho uma visão legal, bem alinhada também com isso de pessoas, experiências e lugares, e assim, é o que a gente busca. O que eu mais gosto é isso. É estar com gente, falar com gente. E assim, aí depois de um tempo você se formou, fez o mestrado, mas assim, você sempre trabalhou na área do direito, ou não? Não. O que você fez assim eu fiz depois da muita adolescência? coisa nesse meio de caminho, né? Eu me graduei, aí eu já me graduei brigada com direito, advoguei um pouquinho, advoguei em parceria, tô fazendo uma força aqui pra lembrar. Aí eu trabalhei com dança, tive estúdio de dança no Polidense, que eu toquei por um tempo aqui, eu não lembro quanto tempo foi. Aí tava sempre fazendo uma coisa ou outra, tal, e o direito ali, me chamando. Tipo, puxa, por que eu não vou mexer com isso, tal? Mas tava um terreno, assim, muito esquisito pra pisar, sabe? Sei. Porque eu tava indo muito por essa perspectiva da advocacia técnica. E eu falava, gente, isso não faz sentido pra mim, né? Pra trabalhar 8 horas, eu sou da luz, do sol, e ficar trancada num escritório, manejando milhares de processos, aquilo não fazia sentido pra mim. Já sai do escritório à noite, né? Já praticamente já perdeu o dia. E tem muito do escritório ser sempre escuro, né? Persiana preta pra tampar a luz do sol. Eu trabalhava em escritório, eu abria tudo. Eu falava, gente, vocês não me deixam depressiva nesse lugar. Não dá. Eu trabalhando com solzão na cara, no computador, enfim. E aí depois eu retomei, fiz uma especialização que eu resolvi que eu ia começar a dar aula. Porque professor é isso, né? Você aprende a fazer um pão, você quer ensinar todo mundo a fazer o pão. Sim. E aí eu fiz a especialização para começar a dar aula e logo já engrenei no mestrado. E daí do mestrado eu já engrenei na pesquisa acadêmica e aí já engrenei na docência, que também trabalho com pesquisa acadêmica como orientadora. E teve um foco específico da área do direito ou foi na violência obstétrica, nesse lado já que você entrou direto? Não, eu entrei no direito pesquisando mais a área de direito ambiental, mais a linha dos paradigmas. Por que a gente faz isso com a natureza, sabe? Entendi. De onde saiu? Você vai me responder que é o capital e tá certo, mas aí eu fiquei pesquisando isso. E aí eu sou orientadora na iniciação científica também, que acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, porque eu pesquiso e trago os graduandos junto, assim. Nossa, deve ser muito legal ser seu aluno. Então, é um corre de fazer junto, mas acho que eles não botam muita fé, porque o direito é aquela coisa hermética. É o saltão, Sim. É o cabelo liso, são os modos contínuos. E, cara, eu sou igual no escritório, dando aula, no rolê. A mesma pessoa, assim, muito autêntica. Se eu não gosto de uma coisa, você vai saber. Entendi. E aí, eu acho que cria uma resistência, sabe? Sei. Eu esperava que eles fossem colar na minha, porque falar, essa pessoa é muito de boa. Sim. E rola uma resistência, assim. Porque às vezes o aluno, ele quer essa dureza, né? Ele quer ser essa frieza, ele quer ir por esse caminho, né? A gente tá muito acostumado com isso, ou não se conhece, né? como você disse antes da gente começar. A gente tá muito acostumado com esse modelo de autoridade. Eu imagino que você tenha sido criado com base numa criação mais autoritária. O meu pai era
Meu pai era militar, então ele acordava a gente com, como chama? Alvorada festiva. Jura? Ele me dava uma cornetinha e ficava... Nossa, Era um eu não. Meu inferno. pai era de boaça. Minha mãe, os dois. Não, meu pai era linha Tranquilo. dura, o negócio era louco. E eu acho que isso é um pouco da nossa geração, assim. Tem alguns pais que foram um pouco quebrando isso, mas a gente acostuma a uma moralidade que vem de fora. Algo fora de mim diz o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Uhum. E não cria, nesses processos, não se cria uma autoconsciência, uma autorreferência do eu não entendo que isso seja certo, portanto eu não vou fazer. Aham. Então essa... E muitas pessoas também não querem aceitar a consequência disso, né? De fazer essa quebra. Né? Porque existem consequências da sociedade. Assim, a cobrança de você ser um modelo, seguir um estereótipo, Não, é muito grande. É muito difícil. Você tem uma criança aí de 2 anos e meio tendo uma birra no supermercado, chorando em posição fetal porque quer uns sucrilhos. Tem quem diga, dá logo os sucrilhos pra ela parar de fazer você passar vergonha. E tem quem fala, dá umas chineladas ou puxa pela orelha que ela para de... E aí, a hora que você abaixa... Eu já deitei no chão com a Catarina. Eu já fiz isso num também. restaurante. Ela se jogava pra trás, ela começou com isso de fazer a birra e se jogar pra trás, pequenininha. Aí eu vi que ela tinha esse movimento, eu comecei a amparar a cabeça dela e deixar ela deitar. Aí eu percebi que quando ela deitava, ela se acalmava. Aí quando ela entrava na birra, ela se jogava no chão. Aí eu vi todo mundo olhando pra ela uma vez no restaurante, eu deitei do lado dela. Filha, tudo bem? Aí fui acalmando, ela foi se acalmando. Vamos levantar agora? Mamãe te dá um abraço, não sei o que. Ela foi voltando. E aí ela foi entendendo o que ela tava sentindo. O tempo da criança. Mas os olhares... Se assim, se eu não fosse muito louca... Tipo... E se não fosse essa Teca que contesta, que não sei o quê, eu tava lascada, né? Porque é olhar de reprovação, assim, o tempo inteiro. É o que você tá fazendo. Que isso, sua filha vai crescer birrenta. É duro, é difícil. Aconteceu muitas vezes comigo, várias vezes, assim. E a vida leva a gente a ter estresse instantâneo, né? Com coisas que a gente, né? Desde a notícia que você vê, desde até sabe, sair na rua. O trânsito, eu acho que é a coisa que ultimamente tem me estressado mais, porque eu não tinha carro há meses atrás. E eu comprei um carro agora, recente, e voltei a dirigir. Eu era uma pessoa mais tranquila. Antes quando eu vendi meu carro, eu andava de bike o tempo inteiro, a pé o tempo inteiro. E assim, você tem a Catarina. Como que foi esse lance? Assim, você já escolheu ser mãe? Você já tinha essa consciência? Porque tem uma história legal do seu parto, né? Que foi uma coisa assim... Foi maravilhoso. Então, eu queria que você contasse, assim, desde quando você começou a ter ideia. Falar, eu quero ter filho. Eu soube desde criancinha que eu queria ser mãe. Mas eu acho que isso é mais uma imposição cultural do que uma coisa minha. Eu já desencanei dessa ideia de que a maternidade é uma coisa natural pra menina, enfim. Então eu contesto um pouco o que era essa minha vontade de ser mãe. Eu acho que eu gostava muito de bebezinhos e queria ter um bebezinho, enfim. Mas eu engravidei porque eu tive uma síndrome de burnout no meio do mestrado. E aí o meu ciclo saiu completamente de giro, assim. Achei que era pra eu estar menstruando, eu tava ovulando. E nessas eu engravidei. Entendi. Não foi uma parada 100% planejada. Não foi consciente. Inclusive, tem algumas teorias que falam, né, da importância de você ter uma concepção consciente, de convidar essa criança, tal, até para um aspecto seu. E eu me senti muito culpada por isso, por algum tempo. Eu fiquei, cara, não tem como voltar atrás. É isso, eu engravidei numa hora que eu não estava preparada, eu surtei e eu superei, tá tudo bem. Mas eu precisei me acolher nesse processo. Hoje eu faço esse acolhimento com as mulheres, né? Isso que é legal, assim. Você não deixou só na sua experiência, né? Você tá compartilhando isso com outras pessoas. Tipo, gente, eu trilhei o caminho até aqui. Até aqui eu sei mais ou menos como é. Então, se quiser correr junto, é só chegar. E aí você teve o parto humanizado em casa? Eu tive justamente por estar sempre contestando, né? Eu tava te falando que eu conheci
o parto humanizado porque eu conheci antes a violência obstétrica num evento acadêmico. Uma grande amiga minha, Cecília, beijo fofa. Ela apresentou um trabalho que falava sobre violência obstétrica e eu nem fazia ideia daquilo, porque eu era super jovem, não pensava em ter filho, sei lá, não estava preocupada com isso. E aí, a hora que eu me deparei com aquilo, eu falei, gente, isso é de uma violência tão grande. E comecei a estudar. E fui estudando. E aí, bom, temos o problema. A violência obstétrica é um problema. Sim. Como é que a gente foge desse problema? Uma saída, uma alternativa viável é o parto humanizado. Então, todo esse movimento de humanização do parto tal foi se mostrando viável tal. E aí, para mim, estava muito claro que o dia que eu fosse ter filho, eu ia ter que fazer uma série de coisas para não sofrer violência obstétrica e eu queria amamentar. Para mim, estava muito claro que eu ia amamentar. E a hora que eu engravidei, eu... surto! O que eu faço agora? Eu não tinha plano médico, eu fiz o plano médico, a carência não ia cobrir o parto adequado pela Unimed, aí eu fiquei, bom, uma porta se fecha, várias abrem, vamos ver o que vai acontecer. Aí você falava comigo, quando vai nascer, eu só chorava. Eles vão me cortar, eles vão me fazer ficar deitada, eles vão pingar colírio de nitrato de prata no bebê, vão lavar meu bebê, vão dar o primeiro banho, vão deixar esse bebê longe de mim pela primeira hora de vida, que é importante para a amamentação, não vão me deixar tomar água. Assim, todo o cenário catastrófico que eu pudesse desenhar, desenhei ali. Em segundos já vinha as lágrimas. Né? Não, surtada, eu não conseguia nem falar, assim. Aí o plano foi ter uma enfermeira obstétrica que estivesse comigo em casa acompanhando o parto. E a hora que estivesse na última fase do trabalho de parto, no expulsivo, tipo, vai nascer. Entrava no carro, corre pro hospital e nasce no hospital. Sim, entendi. Aí a enfermeira foi visitar a gente em casa. E aí a gente começou a trocar ideia e eu comecei a chorar de novo. E aí o Pietro, por quê? Criatura, você tá chorando. Porque não é nada disso que eu quero. Ele falou, por que não faz em casa? Porque a gente não tem dinheiro. Só chorava. E eu sei que a gente viabilizou, a equipe viabilizou pra gente um atendimento social que a gente conseguisse bancar. Dali em diante eu comecei a viver minha gestação. E eu tava com tipo 8 meses, sabe? Já tava na travado. Boca. Nossa. E eu com plano de parto, tudo meio pronto. Com, assim, e super reativa, me defendendo de tudo. Consulta com obstetra era... era um inferno, era o caos. E aí eu não ganhava peso, o bebê não ganhava peso. Foi o caos. E eu comecei a viver a gestação, tipo, vai ser da hora, no momento que a gente assinou o contrato com a equipe de parto. Que aí falou, agora você sabia que estava amparada, né? Cara, eu relaxei de um tanto. Eu não tinha nem mala de maternidade pronta, eu falava, não vou pro hospital mesmo. Não vai mais. Eu fiz, acho que uns 3 dias antes eu montei a mala. Que tem que ter uma malinha de emergência, né? Se tiver alguma intercorrência, você corre e tal. Mas eu não tinha nada pronto. Eu tava tipo, vou parir. E aí... Foi em casa? Foi em casa. Aí elas montaram a banheira pra mim, eu fiquei muito confortável na banheira. E aí eu não conseguia sair nunca mais daquela banheira. Foi o conforto máximo que você achou na sua vida. Nossa, foi. Eu parecia um hipopótamo, porque eu sou enorme, né? Uma banheirinha pequenininha. Aí eu ficava me virando pra caber a barriga, pra caber a pelve dentro da água e tal. Eu morri ali. Tem foto minha comendo pãozinho. Tem uma foto muito massa tomando água numa garrafa com adesivão do Dead Fish. Assim. Muito massa. E fiquei super confortável. E, tipo, toda a minha rede de apoio tava lá. Tive doula, tive uma amiga que me atendeu também como... como que chama? Me fugiu o nome. Osteopata. Ah, sim. Ela me atendeu também, tipo... Parece que eu tava esperando ela chegar. Ela chegou, o bebê nasceu, sabe? Deu certo. E o Pietro tava junto, tava minha ex-sogra, tava minha mãe. Então, eu tava muito amparada. Entendi. Tava tudo perfeito, assim. Eu sabia que tudo que podia ser feito tava sendo feito e que o resto era comigo. Então, quando vinha dor, tinha manejo ali pra dor. Elas faziam massagem, apertavam. Como a família faz a diferença, né? Porque tem muita gente que quer, tem toda a vontade, a força, e a família não ajuda, não tá do lado, não incentiva.
Mas o que foi louco é que minha mãe tava sentada num cantinho, assim, do quarto. E a minha mãe chorou do começo ao fim do parto. Nervoso. E eu não cruzava o olhar com ela. A potência da figura da mãe pra mulher é muito grande, né? Uhum. Eu não cruzava o olhar com a minha mãe. Tem foto da minha ex-sogra me dando um beijinho na cabeça. Ai, amo. Me dando um beijinho na testa, assim, me ajudando com não sei o quê. E a minha mãe só chorava e eu não olhava pra minha mãe, porque me dava um... Ela não acredita em mim. Uhum. Ela não acha que eu vou conseguir, então eu não vou nem olhar pra ela. Sim, porque pra eu conseguir, eu preciso desvincular aqui. E às vezes nem é isso, né? Não, sei lá. Mãe, o que você tava pensando? Eu vou trocar essa ideia com ela, assim. Então, é sempre bom, sempre bom. Mas é uma experiência única, assim. O parto dos dois meus foram no hospital, mas foram 2 partos normais. E eu brinco com a Virgínia que o parto da Clarice foi o parto dos trapalhões. Porque, eu vou contar essa breve história só pra você. A gente chegou normal, né? Conseguimos 2 doulas, 2 amigas, a Nájila e a Nath, lá de Rio Claro. E elas entraram junto comigo. A médica, a Jerusa, conseguiu que a gente, né, entrasse os 3 na sala de pré-parto, né? Com a Virgínia, tinha bola, tinha o chuveiro. Então a gente alternou, um foi comer, volta, ficou os 3 ali, né? Junto com a Virgínia o tempo todo, fazendo massagem. Aí eu tive que fazer algumas coisas fora, voltei. Vai nascer, beleza. Aí só deixaram eu entrar, não deixaram as 2 doulas, infelizmente não deixaram elas entrar. Só que tinha 7 pessoas na sala. Tipo, um monte de enfermeiro, um monte de médico. Eu falei, gente, então deixa as 2 entrar que vão ajudar, vão, né? Porque a Virgínia, ela falou, ela ia ter de cócoras, né? Agachada. Em pé, cócoras. Só que ela precisava de um apoio. E eu de um lado, a outra enfermeira do outro, segurando ela, não tava dando conta. Aí o médico, peraí, saiu. E ela lá, e eu falei, aí ele saiu, aí pegou o cabo de vassoura. Trouxe o cabo de vassoura pra eu segurar de um lado, a outra segurar do lado, a Virgínia apoiar no cabo de vassoura. Então, assim, foi assim. E tinha hora que ela olhava pra mim, ela ria. Ela falou, gente, o que tá acontecendo? Essa criança vai sair daqui, vai ser o Didi Mocó, né, mano? Que coisa louca. Aí foi ali, e a hora que a Clarice tava saindo, a bolsa tava inteira ainda. Ela ia sair dentro da bolsa. Ai, que lindo. Só que aí a moça pegou aquele coisinho pra estourar a bolsa, né? A hora que ela chegou perto, se estourou a bolsa na cara da médica. A Virgínia vai vir aqui, ela vai contar essa história com mais detalhes, assim. E esse momento foi uma coisa, assim, absurda, porque... o médico, uma hora, ela falou, não aguento mais. Eu falei, não, você vai conseguir. Então, assim, foi uma experiência pra gente que a gente teve amparo da equipe médica. Né? O pessoal ali que tava ali naquele dia ajudou muito a gente a fazer o parto normal, né? A não ir pra cesárea, e que assim, é muito louco. E no seu trabalho? Você disse que você faz muito trabalho pro bono, ou você trabalha mesmo com mulheres que, né, aparecem lá no escritório? Como é que funciona? Na verdade, eu tô retomando a advocacia agora. Então você estava mais na área de educação mesmo. Ainda então eu tava fazendo algumas coisinhas aí no direito, porque, afinal de contas, o capital nos rege. Tava fazendo uma coisinha ou outra, mas fora dessa perspectiva, né? E nessa perspectiva, eu tenho me capacitado. Então, fazendo curso, vou iniciar uma pós-graduação também. Fazendo curso de advocacia feminista. Então. É isso que é importante, né? Às vezes de cair de cabeça numa área que não é tão explorada por alguns motivos culturais, né? Até. E é bom você estar, assim, então, estudando muito para poder... Estudando muito. Uma vez que a gente estuda muito, né? Você faz um mestrado, você aprende a estudar, aí você não vai topar as coisas, assim, muito na aventura, né? Sem saber o que tá fazendo. E tem esse cuidado, eu tenho esse cuidado que é o que eu tava te falando. Você vai tocar a vida de pessoas que já estão muito fragilizadas. Então, você precisa ter um preparo técnico e um preparo emocional muito grande também para lidar com essas questões, sabe? Acho importantíssimo. Atualmente eu trabalho em parceria com a Cecília, que eu já mencionei, né? A gente pega alguns casos de violência obstétrica, principalmente, porque a gente nada de braçada na tese, né? Você passa a vida estudando, a hora que precisa escrever
2 palitos. Eu preciso falar. É um lugar que não sei se você já foi. Você foi no John Go? Já fui, é incrível. Então, o John Go é um pub irlandês que tem em Americana. Sensacional, que tem uma gastronomia muito boa. Tem cervejas e chopes de vários lugares. Tem um atendimento muito bom, qualificado. O dono de lá, o Fernando, é um cara super tranquilão. Vai de bike trabalhar, volta de bike para casa. É uma figura. E eu queria agradecer muito ele por estar ajudando a gente no Papo de Sala. E também falar um pouco da Infusiva, que são os chás e temperos e outras coisas mais da Ju, da minha irmã. Que se você estiver interessado em saber mais, está lá em infusiva.com. Beleza, gente? E a música? Ai, a música. Sabe aquele amor de férias que você nunca vive por inteiro e você nunca sabe o que vai dar? Essa é a minha história com a música, cara. Mas eu fiz aula de música na escola quando era pequenininha. Eu toquei sax por um tempo. Só que muito exigente. Eu tocava as músicas, mas eu achava, não tá bom. E aí desencanei, assim, porque tinha que ficar naquela... Teoria musical é a pior coisa que já inventaram no mundo. Tinha aquele pentagrama com aquelas bolas... Ah, não dá. É difícil. Não dá pra mim. Eu não sou capaz. E aí eu só aprecio, entendeu? A música, ela vem dar o tom de tudo isso, né? Porque é um monte de coisa que eu faço, um monte de área diferente, um monte de coisa que estuda. Sim. E aí eu vejo... Ela te acompanhou a vida inteira, assim, desde pequena. E eu queria saber um pouco desse lance do Dead Fish, se vocês não se importar de falar disso. Como é que é esse lance? Você conheceu eles como, assim? Eu tive uma fase Barbie, né? Acompanhando a tendência dos meus pais e tal. Aí minha mãe só comprava roupa cor-de-rosa pra mim, pai amado. E eu sempre... Eu me sentia... Sabe quando põe roupa no gato, que o gato fica assim? Fica... Aquilo não fazia... Não tava rolando uma identidade lá. E aí eu comecei a andar com uma galera diferente na escola. E aí comecei a escutar umas coisas diferentes. Acho que um menino me emprestou um Sirva-se. E aí eu ouvi aquilo, eu fiquei... Cara... Existe mundo além da Cristina Aguilera e da Shakira? Tipo, o que é isso? Cristina Aguilera, foi E aí, cara, eu pirei. E aí eu já era muito crítica, né? Mesmo jovenzinha. Aí eu brisei nas letras. Eu fiquei, gente, o que é isso? Aí, tipo, me dá mais que eu gostei. Daí eu fui ouvir Muqueca de Rato. Né? E aí, cara, entrei no hardcorezão, assim. Curtindo. E aí fui curtir show, sempre tava curtindo show, né? Eu encontrei com você no SWU, naquela primeira edição. Maravilhoso, foi quase morri. Foi muito bom. Nossa. Eu quase morri de tantas maneiras diferentes naquele festival. Então, e isso que é legal, assim, da gente... De eu ver a sua vida, é muito parecida com a minha, inclusive, assim. A diferença é que eu toco, né? Tenho uma banda, toco, assim, mas a gente consegue... diferenciar. Tem muitas pessoas que têm preconceito, às vezes, com músico, com artista, que não entende que a gente é uma pessoa normal, que gosta de coisas, faz coisas sérias, coisas não sérias, e vive da arte, e trabalha com isso, ou admira, tem as loucuras de curtir um festival no máximo que pode, e beleza, entendeu? Por que você tem que olhar para uma pessoa dessa de forma diferente? Que nem você disse da forma que você lida com a sua filha. Não sei se acho que você falou em off isso, não foi aqui, não né? lembro. Aconteceu várias vezes comigo, de eu ter a criança ali em desespero, chorando, tudo, e as pessoas com aquela cara de desaprovação, né? E você, mulher, deve ser mais intenso, porque parece que quando a criança faz birra, a responsabilidade é da mãe. É como se a criança fosse uma extensão da mãe. Se a criança age mal, é porque a mãe fez alguma coisa errada. E eu parto do... Assim, o ponto de partida de ter a Catarina eu vou ter outra pessoa. Ela não é uma extensão de mim, ela não é uma extensão do meu ego, ela não existe para os meus propósitos. Catarina não ouve Dead Fish, cara. Porque não. Porque é da mãe, então, né? E a Catarina ama cor-de-rosa. A Catarina não põe um All-Star no pé, porque ela não gosta de sapato. Porque a Catarina é a Catarina. Então eu entendo que ela é um ser diferente de mim. E as pessoas não entendem que a criança é um ser diferente da mãe.
As crianças, as pessoas ficam nessa brisa de que a criança é uma extensão dos pais. Até quando você fala em comportamento, né? Uhum. E aí, pra mim, é muito fácil. Ficou muito fácil estar desconfortável. Uhum. Porque na advocacia eu tenho um jeitão que não se encaixa. No hardcore eu sou alta, eu sou loira, eu não me encaixo. Sabe? Até lá, né? Até lá. Na parentalidade eu tô de all-star, as mães não me levam a sério porque como essa louca não botou uma sapatilha no pé, eu não me encaixo. Então eu fiquei muito confortável em estar desconfortável. Sim. Então se eu precisar acolher a birra da minha filha deitando no chão, eu vou acolher a birra da minha filha deitando no chão. Isso não é uma questão. Exatamente. Mas é o que funciona, na verdade. Porque o que eu vejo quando eu tô numa situação assim, primeiro que não é uma situação que é criada, é uma situação da vida. Que acontece e, sabe, a criança ela tá em aprendizado, é uma esponja, tudo absorve. Tem a criação ali da autoestima nessa fase de 4 a 11 anos, de 11 a 16. São 2 fases muito intensas e complicadas de aprendizado, de absorção mesmo, né? E eles repetem tudo que eles ouvem, eles repetem tudo que a gente faz. E ao mesmo tempo que a gente é um indivíduo separado deles, tem hora que a gente não pode ser 100% a gente perto deles. Porque tem algumas coisas que a gente mesmo tem que trabalhar pra gente, né? Pra melhoria própria, assim. E talvez eles vão observar isso e falar, mas meu pai faz isso, então eu posso fazer também. E eu já fiz coisas na frente das crianças que eu falo, putz, já foi, pegou. E, né? Você tem, assim, uma atenção especial com relação a isso ou de boa, assim, tipo, deixa ser natural? Eu acho que volta naquilo que a gente estava conversando em off sobre respeito, né? Eu queria puxar a parte do respeito agora mesmo, que você citou. Eu acho que eu escolhi criar a Catarina com uma perspectiva respeitosa, né? Entendendo que ela é uma outra pessoa, enfim. E não sendo punitiva com ela, sem bater, sem botar de castigo e tal. Não tô falando aqui que todo mundo tem que deitar no chão pra colher birra, não é essa a ideia. Mas eu fiz essa escolha, e aí isso passou pelo parto, porque eu vi que a chance de eu ser desrespeitada ali era tão grande, e a chance de desrespeitarem meu bebê era tão grande, que eu lutei contra o mundo ali. E eu paria, eu enfrento qualquer coisa agora. Você fala, Teca, o rolê é tal. Eu falo, eu pari. Para com isso. Para com isso, A Marina disse a mesma coisa. Ela teve 2 filhos para na terceira ter a força, a coragem e o conhecimento para poder ter o parto normal. E você foi o inverso, né? Você foi atrás, você conheceu a violência antes de ter a Catarina. Aí o que eu faço? Eu pego a mulherada, as grávidas, que tá... tô meio perdida aqui, vamos trocar uma ideia. E aí, lógico, eu não tenho capacidade técnica para fazer essa orientação, mas tem casa materna aqui, vai lá. Tem orientação aqui, tem doula. Tem uma doula que é mais o seu estilão, mais roots, passo contato. E você vai encaminhando... Porque para não passar por um parto horrível para depois ter um parto bom. Eu ia te falar do que você disse, que hoje criou-se uma rede, né? Há pouquíssimo tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, isso não existia. E você tem contato com essas outras pessoas que te ajudam, te auxiliam na parte que você não sabe, por exemplo. Na verdade, o que eu faço é muito de escutar... e compartilhar minha experiência. Porque como eu não sou, por exemplo, uma psicóloga, eu escuto essas amigas no lugar de mulher. Então ela tá com medo, por exemplo, da sexualidade ser prejudicada com um parto vaginal. E eu troco essa ideia numa boa, entendeu? Não falo, evidências são tais, tais e tais, isso é mito. E eu troco minha experiência pessoal com essas mulheres. E falo, você consegue mais informações de qualidade, você consegue uma escuta qualificada aqui. É fundamental isso. Não se colocar numa posição de sabe tudo e talvez até prejudicar. E direcionar para o especialista, né? Cara, e é fantástico, porque eu nem coloquei essa meta pra minha vida. Foi uma coisa que começou a acontecer. E eu sempre tenho 2 grávidas que eu troco essa ideia. Tipo, uma para e aparece outra, assim. Parece um trabalho que eu faço pro bono. E vai aparecendo e eu vou trocando essa ideia, vou acompanhando e tal. Porque, assim,
se torna sei lá, é que essas expressões mais antigas, essa missão de vida, propósito, talvez não seja uma coisa tão intensa assim, propósito de vida, mas é um pouco do que você está fazendo aqui, né? Total. E assim, com a Catarina, você tem levado ela assim, fazer alguma coisa relacionada à artes? Como é que ela é nesse aspecto? Ela gosta de desenhar? Você falou que ela é bem diferente de você, assim, né? Pelo menos no comportamento. Mas ela tem alguma afinidade com artes, assim? Eu acho que a gente é diferente porque eu aprendi a frear, né? A cavalaria, ela é cruazona, né? Entendi. A gente sempre deu muito material artístico. O vô dela é artista plástico aqui de Limeira, né? O Marco Ghiseline. Uhum. E a gente sempre deu muito material para ela brincar livre, assim. Então mistura as massinhas, aperta a canetinha, não tem problema. Mistura uma guache na outra, não tem problema. Faz meleca. Uhum. Porque ela vai aprimorando aquilo conforme ela tem capacidade, né? Uhum. Sempre tem instrumento musical em casa, sempre tem música lá em casa. A vida da menina é um inferno que ela... Às vezes ela quer só assistir um desenho. Só um negocinho. E ela canta muito legal. Eu tô curtindo muito Nova MPB e ela canta um monte de música, assim. Ela pede pra ver o Silva, é muito bonitinho. Então, sempre tem instrumento, sempre tem dança, a gente dança muito. Ela faz balé também. Tem uma academia bem legal aqui em Limeira, que foi onde eu fiquei a maior parte da vida. E ela vai pro balé também. Mas ela dança, cara, soltinha, assim, coisa mais linda. Mas eu fico muito feliz de ter vindo aqui falar comigo, porque teve gente que veio aqui e falou pra mim, mas eu não tenho nada pra falar, eu não tenho história, eu não tenho não sei o que lá. Todo mundo tem algo que vai entrar na cabeça de alguém e falar, poxa vida, o que essa pessoa falou é legal, é interessante. O universo feminino realmente é uma coisa que eu tô buscando compreender, né? A gente nunca vai entender, porque a gente não é, mas compreender a gente pode, né? É uma jornada, né? Acho que não sei se é muita pretensão minha, mas... Não, eu acho que a gente tem que estar aberto. A vida é se relacionar com pessoas, né, cara? Sim. E a gente tem que estar aberto, tem que estar atento. Porque, voltando na questão do respeito, eu só posso respeitar minha filha se eu me respeitar. E eu só posso me respeitar se eu me conhecer. Né? Eu só posso respeitar o outro se eu consigo colocar os limites de uma forma clara e firme e gentil. Né? E tá aberto para conhecer o universo feminino, entender as questões, tá aberto para ver as coisas de uma outra perspectiva que não a sua. Né? Mas, Teca, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Quando surgir novas histórias, quando você quiser vir aqui contar, a gente faz uma reedição e a gente bate o papo de novo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E espero que daqui para frente você consiga ajudar mais mulheres e estar presente na vida delas como, né, um suporte, um apoio que muita gente não tem, né? Não tem nem onde procurar. Beleza? Obrigada. Obrigado, gente. Esse foi mais um Papo de Sala e a gente se vê na próxima. Valeu.